Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WP Zoology. Meu nome é Wesley Pedro, e bora começar. Já ouviram falar da franquia Jurassic Park? Jurassic Park é uma franquia de filmes de ação e ficção científica, onde os humanos conseguem recriar os dinossauros às espécies pré-históricas, mais conhecidas que viveu no passado, e coloca no parque de dinossauros, que fica na ilha, bem na linha da Costa Rica, mas dá errado, e começa a ser perseguido por dinossauros carnívoros. Tem 3 filmes de Jurassic Park, com 3 filmes de Jurassic World, com 2 séries animadas. Agora vai ter um novo filme da franquia, que será um reboot da franquia, e por isso resolvi fazer esse vídeo. Nesse vídeo vou analisar os dinossauros e explicando sobre as diferenças da franquia para a vida real. O Brachiosauro é um sauropode conhecido. No primeiro filme ele é visto com todo o seu peso ficando em pé para comer uma folha de uma árvore, lembrando que isso seria impossível, porque se o Brachiosauro da vida real fizesse isso teria quebrado os ossos do pernil. Outro dinossauro que tem cena impressionante é o Triceratops, que no primeiro filme ele é visto muito doente. Faz sentido já que todos os dinossauros estão doentes geneticamente. O detalhe interessante é como que os dinossauros respiram, como se fosse um animal vivo da extinção muito legal. Também é visto eles às vezes em grupos. Outro dinossauro bem legal e estranho é o Dilophosauro, mas as características são bem cientificamente incorreto. Nenhum fóssil do Dilophosauro da vida real mostrou que ele tinha um barbado de pele, e que cuspia veneno. Geralmente foi baseado em 2 espécies de animais, o lagarto de gola e a naja cuspideira. Outra observação é que ele é muito menor, com cerca de 3 metros, mas o Dilophosauro real tinha mais de 8 metros. Outro dinossauro bem famoso é o Tiranossauro Rex, que foi o dinossauro que mostrou a posição real dos dinossauros terópodes. Mais uma coisa, é que ele tem o corpo escamoso, mas na ciência o T-Rex era emplumado, já que foi descoberto vestígios de penas no animal, que será falado mais para frente. E outra coisa é que ele tem dentes expostos para fora igual aos crocodilos, mas foi descoberto que o tiranossauro tinha lábios, ou seja, cobria os dentes. Outro dinossauro bem conhecido é o Estegossauro, um dinossauro que viveu no período Jurássico. Ele aparece em bandos, e sim, ele ataca quando alguém mexe com os filhotes, algo que aconteceu no filme O Mundo Perdido de 1997. É o que geralmente muitos animais predadores e até herbívoros fazem. Na série animada chamado de Jurassic World Acampamento Jurássico é mostrado uma placa do estegossauro no chão, mostrando que o estegossauro mudava de placa igual a serpentes e lagartos que trocam de pele, mas na verdade o estegossauro tinha placas ósseas, ou seja, não trocava de placa. Outro dinossauro mais bem conhecido é o Baryonyx. Esse animal tinha aparência semelhante ao crocodilo, como seu nome significa garra pesada. No filme, ele não tem uma garra enorme como o da vida real. Outra observação é que na série animada, eles caçam em grupos, assim como o Baryonyx real. Outro dinossauro bem conhecido é o Velociraptor, o mais conhecido dinossauro. No filme é mostrado de tamanho exagerado, com cerca de 6 metros de altura e entre 9 e 13 metros de comprimento, mas o tamanho real da espécie é do tamanho de um peru, com até 2 metros de comprimento, 0,6 metro de altura no quadril e pesando até 15 kg. Outra observação é que ele tem o corpo escamoso, mas foi descoberto que eles eram animais com penas. Infelizmente a franquia nunca mostrou um dinossauro assim, até que no filme Jurassic World Domínio mostrou um dinossauro com penas chamado de Piroraptor. E também é visto o Velociraptor caçando em bando, mas isso ainda não foi comprovado nos fósseis, mas podemos dizer que possa ter sido isso mesmo. Outro dinossauro muito bem conhecido é o Espinossauro, que é o antagonista do terceiro filme de Jurassic Park. Uma coisa é a fisiologia, que é mostrado bípede, mas a ciência confirmou que o espinossauro real andava quadrúpede. Uma observação é que ele consegue matar um Tiranossauro Rex, mas isso não teria acontecido porque o espinossauro não tinha mordida forte. Outro dinossauro é o Teresinossauro. É um lindo dinossauro bem cientificamente correto, com corpo emplumado e herbívoro. Outro detalhe é que ele possui um bico igual a dos pássaros e os extintos ceratopsídeos. Um detalhe é que na batalha final do filme Jurassic World Domínio, quando o T-Rex joga o Giganotossauro nas garras do Teresinossauro, ele fica com as garras ainda perfurando o animal, mas as garras não eram fortes o suficiente,
e por isso podem ser quebradas em uma luta. Outro dinossauro bem conhecido é o Giganotossauro. Nos jogos de Jurassic Park, o Giganotossauro era igual de como era na vida real, mas no filme Jurassic World Domínio, ele tem uma aparência semelhante ao alossauro com concorva de um acrocantossauro. Infelizmente a fisiologia desse animal nesse filme não é cientificamente correto. Outro detalhe é que no prólogo, que seria o início do filme Jurassic World Domínio, é visto o mesmo Giganotossauro enfrentando o Tiranossauro Rex no período Cretáceo, mas esses dinossauros não se encontrariam porque viveram em continentes diferentes. O Tiranossauro viveu no norte e o Giganotossauro no sul. E também um diálogo falado no filme, que o Giganotossauro é o maior carnívoro que já existiu. Mas na ciência o maior dinossauro carnívoro que existiu foi o espinossauro mais em comprimento, e o Tiranossauro Rex em peso e tamanho. Jurassic Park sempre foi uma franquia de filme científico, mas tem erros biológicos, como exemplo o âmbar usado para extrair DNA de um mosquito, para a criação dos dinossauros, algo impossível acontecer, porque um âmbar com um DNA preservado nem foi descoberto, e também é impossível ter um ser vivo, que viveu milhares de anos, e ter DNA ainda exposto. Uma observação é que nunca foi mostrado os dinossauros com penas, já que na biologia ou na ciência descobriu que os dinossauros tinham penas no corpo inteiro, mas no filme Jurassic World Domínio mostrou que consegue criar os dinossauros cientificamente correto. Outra observação é que no primeiro filme é mostrado os dinossauros fêmeas se procriando, isso porque colocaram DNA de sapos para preencher as lacunas do genoma. Algumas espécies de sapos podem se reproduzir sozinho, sem precisar de parceiros. Mas no filme Jurassic World Domínio, a Velociraptor Blue se reproduziu sem um parceiro, e o filhote é idêntico a ela, isso porque desta vez colocaram DNA de lagarto monitor. Isso é porque as fêmeas podem se reproduzir sem um macho para acasalar. Outro erro científico nos dinossauros é que é mostrado eles rosnando igual um felino, mas os répteis não têm musculatura na mandíbula para rosnar. E geralmente essa franquia também apresentou coisas nunca mostrado, que é a venda ilegal. Isso acontece na vida real, mas como no filme eles vendem ilegalmente os dinossauros, infelizmente dá mais lucro. Outro detalhe interessante é que a franquia apresentou animais de outras eras, como o tigre dente de sabre, listrossauro e dimetrodonte, mas o detalhe que reparei é a cabeça do dimetrodon, que se parece muito com a mandíbula do Tiranossauro Rex, mas o crânio do animal real era mais longo. Outro erro científico é ele ser semi-aquático, sendo que não foi descoberto isso. Um detalhe que até chamou atenção é a ideia de dinossauros híbridos, ou seja, misturando DNA de vários tipos de animais, inclusive o mais famoso dinossauro híbrido, a Indominus Rex, possui uma variação de mistura de dinossauros e animais. Temos animais híbridos que também têm essa mistura, por exemplo, o ligre que tem a mistura de tigre com leão, e a mula que tem a mistura de égua com jumento. No novo filme do Jurassic Park terá algo diferente ao invés de híbridos, que são dinossauros mutantes, que são espécies que sofreram mutações genéticas e não conseguiram se formar corretamente. Na vida real tem animais com uma mutação genética, que acontece a mesma coisa, são chamados de animais mutantes. Animais mutantes são organismos que apresentam características resultantes de mutações genéticas. Essas mutações podem ocorrer de forma espontânea, ou ser induzidas por agentes mutagênicos. Exemplos são os filhotes pinguins com albinismo, pato de 4 pernas, veados de 2 cabeças, e entre outros. Até mesmo que vai ter um dino vilão assim, o problema é que será inspirado em 3 monstros do cinema. O T-Rex da franquia Jurassic Park, que falei dele anteriormente, o xenomorfo da franquia Alien, que se quiserem eu faço o vídeo da biologia dele, e o rancor da franquia Star Wars, alguns fãs chamam de T-Rex. Faz sentido ter se inspirado no Tiranossauro Rex, porque dá para ver os bracinhos do animal nesse mutante, já que tem teoria que um tiranossauro sofreu uma mutação genética e não conseguiu ficar em sua forma corretamente, e por isso ficou desse estado, e acabou tendo braços a mais, só que muito grande, lembrando um braço de um primata. O pato de 4 pernas que mencionei também teve essa mesma mutação. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre animais mutantes da vida real, deixe nos comentários. E é só, se inscreva no meu canal, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e compartilha com todos os seus amigos. Valeu e até a próxima!